A paz de Jesus esteja em nosso coração. No nosso livro estão escritas três frases. Faço o que quero. A outra, não faço aos outros o que não quero, façam a mim. Faço aos outros o que quero que façam a mim. Isso é para traduzir três estados de alma, três modos de pensar, sentir e agir na vida, não é? Faço o que quero. Olha, e não pensa no semelhante, não é? Não, eu faço o que quero, pronto. A pessoa é materialista, egoísta, não tem nenhum sentimento ou pensamento de amor, não pensa no semelhante, não respeita o semelhante. Agora, não faço aos outros o que não quero, façam a mim. Melhorou, porque pelo menos a pessoa tem um certo senso de justiça. Ela raciocina. Não, eu não quero que façam a mim algum mal, então eu também não vou fazer aos outros. Eu reconheço a igualdade, né? É muito interessante isto. Esse é o pensamento da maioria das pessoas. Finalmente, o último, é a pessoa que tem um sentimento de amor desenvolvido, ela é caridosa, ela respeita o semelhante, é solidária com o semelhante. Faço aos outros o que quero que façam a mim. Jesus recomendou isso. Jesus diz assim: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. E dá a impressão para nós de que se formos seguir a Jesus, nós vamos ficar sobrecarregados. Já nem damos conta daquilo que precisamos para nós e ainda temos que fazer para os outros. Mas é que no fundo é o sentimento fraterno, não é? Nós não somos obrigados a fazer tudo por todas as pessoas. Mas quando nós entendemos que alguma coisa é boa, favorece, alegra, então nós também podemos fazer para os outros. Os outros também gostam, os outros também precisam, os outros também querem. É nesse sentido, não é? De não nos fecharmos só em nós mesmos. Caridade e amor. Porque nós vamos ler uma página do apóstolo Paulo, mas acontece que algumas traduções dizem amor, as outras dizem caridade. E agora? Caridade ou amor? Aqui em Campinas há um centro chamado Centro Espírita Amor e Caridade. Eu achava que era redundância, porque amor para mim era a mesma coisa que caridade, mas não é. O amor é o sentimento, caridade é a ação. Quando você age por amor, você está praticando a caridade. Então a caridade é o amor em ação, não é? Bom. Então tanto faz que traduzamos como amor ou como caridade, vamos ver como é que é a recomendação do apóstolo Paulo. Essa página do apóstolo Paulo é muito citada por todas as pessoas. A Vanusa, aquela cantora, ela compôs uma peça, né, musical, não é? Sobre a caridade. Vejamos, diz o apóstolo Paulo, é na primeira carta que ele escreveu para os coríntios. A caridade, ele vai dizer tudo o que é a caridade. A caridade é paciente. Já pensaram quantas vezes a gente perdeu a paciência? A gente não foi caridoso, não é? Porque a caridade, ela é paciente. Só que Vinícius também nos explica. Nós dizemos, perdi a paciência. Ele diz, não. Se nós tivéssemos essa virtude da paciência, nós não perderíamos, porque a virtude já é uma conquista do ser. Nós queríamos ter paciência, mas ainda não tínhamos, não é? Então, qualquer coisa, perdi a paciência. Mas a caridade verdadeira, o amor em ação, é paciente, sabe esperar, não tem pressa, não. E enquanto
espera, continua na mesma boa disposição de ajudar. É importante a gente ver o que o apóstolo Paulo fala da caridade, porque nós vamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. E como a lei é de causa e efeito a cada um segundo suas obras, se nós aplicarmos bem a caridade, nós vamos receber também, não é amor, a retribuição divina. Vamos lá. Então a caridade é paciente, já vimos. É benigna. Benigna quer dizer que só faz o bem, é benfazeja. A caridade, que é o amor em ação, não faz o mal, absolutamente, só o bem. Não é invejosa. Invejosa. Quando nós não somos invejosos, nós sentimos contentamento, alegria com a felicidade dos outros. Alguém comprou um carro novo e nós dizemos que bom, que seja muito feliz no seu carro novo. Nós ficamos contentes pela pessoa, não é? Porque a caridade é o amor em ação, nós queremos o bem das pessoas. E se a pessoa está sendo feliz, nós ficamos felizes também, não é? A caridade não se ufana, não se vangloria, não conta vantagem. Por que não contar vantagem? Porque na hora que você conta vantagem, você diminui o outro. Eu sei trabalhar muito bem neste campo. Parece até que está dizendo, e você não. Então, quando a gente conta muita vantagem, a gente está desmerecendo outros, não é? Jesus disse para nós não nos vangloriarmos, nem quando fazemos assim, damos uma esmola para alguém, quando ajudamos alguém. Não saiba a mão esquerda o que a direita der, não é? Não vamos nos ufanar, não se soberbece, quer dizer, não se coloca acima do semelhante, não se julga melhor do que ninguém e nem com mais direitos. Caridade é assim. Nós estamos em situação de igualdade. Nossa, para ser caridoso, olha uma fila em que a gente está esperando alguma coisa e vem um amigo e está lá na frente, pode nos ajudar a passar. Nós vamos passar na frente de outros. Não, nós não temos esse direito, não é? Só se houver uma emergência, um problema grave. Aí então se conversa, não é? Tanto para nós quanto para os outros, vamos dar um jeitinho brasileiro, mas não o jeitinho mal intencionado, o jeitinho bom brasileiro, que respeita as leis, mas vê também as necessidades das pessoas, não é? A caridade não se porta inconvenientemente. Olha, a conduta não pode ser inconveniente. Quando uma conduta nossa é inconveniente, por exemplo, é muito precipitado. A precipitação, isso está atrapalhando. Ou então, temerária. Nós não pensamos, nós vamos de peito aberto e nós, às vezes, arriscamos demais. Isso não é bom. Temeroso é o que tem medo. Temerário é aquele que não pensa no perigo, não é? Indecoroso. Não podemos agir, nos comportarmos de modo indecoroso. Ofende aos outros, fere a sensibilidade, fere o pudor das outras criaturas. Não podemos agir assim, não. A caridade não busca o seu interesse. Não, nós podemos trabalhar por aquilo que precisamos, cuidar dos nossos interesses, sim. Mas quando nós estamos agindo em favor do próximo, aí nós não estamos pensando em nós. Quem está precisando é o próximo, o que nós podemos fazer pelo próximo. Então, o nosso objetivo é beneficiar a pessoa e não tirarmos um proveito pessoal. Haverá muitas ocasiões na vida em que nós podemos agir assim.
nós temos a nossa luta pelos nossos interesses, nossas necessidades, tudo bem. Mas existe aquele momento em que nós pensamos no semelhante e nós podemos fazer alguma coisa por ele. Nós não estamos pensando em lucrar com isso. Nós estamos pensando em ajudar, tirar a pessoa de uma situação difícil, abrir um caminho novo para ela, não é? A caridade não se irrita. Ai, ai, ai. Não se irrita. Olha como a gente não é caridoso verdadeiramente, não é? Por que a gente se irrita? As coisas às vezes são repetidas, as pessoas não agem direito, vem incompreensão, maledicência, ingratidão. E a gente se irrita e para de fazer a caridade. Não pode. A caridade, esse sentimento de amor que vai agir, não se altera por causa dos erros das pessoas, da incompreensão. Não vai perder o gosto de praticar a caridade. Há pessoas que dizem, não, depois dessa ingratidão, eu não ajudo mais. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, estamos aprendendo, estamos nos desenvolvendo. Então nós temos uma ideia antiga, um comportamento antigo, que agora com o conhecimento do Evangelho a gente está ampliando para melhor. Nós vamos ser pessoas melhores, não é? Então, nós não vamos perder o gosto de praticar o bem. Não é pelo fato de uma pessoa ser ingrata conosco que nós vamos lamentar o bem que fizemos. Fizemos o bem e está bem feito. Não perdemos nada com isso. A pessoa só é que não soube ser grata. Diz Emmanuel que a ingratidão é um atestado de ignorância. Porque a pessoa não percebeu, não compreendeu o que foi ajudado, o que ela recebeu. Por isso ela é ingrata. Ela não valoriza o que recebeu, não é? A caridade não se alegra com a injustiça. Não dá mesmo para nos alegrarmos com a injustiça. Enquanto houver injustiça no mundo, nós não teremos paz e felicidade de modo geral. Enquanto houver injustiça no mundo, nenhum de nós poderá estar bem e estar feliz. Então não podemos nos alegrar com as injustiças. Isso não quer dizer que a gente vai fazer coisas desesperadas e agressões contra os injustos, não é? Isso é outra coisa. Mas às vezes, quando acontece uma injustiça, se a gente tem uma animosidade contra alguém, a gente pensa, bem feito. Olha, aí nós estamos nos alegrando com uma injustiça, um problema, não pode. Isso está contra a caridade, contra aquele sentimento bom, o amor de Deus por nós. Vocês já imaginaram? Deus nos ama. Ele nunca faz nada de mal para nós, só o bem. Incondicionalmente. Ele é inalterável. Ele não é ora bom, ora mal, ele é sempre bom. Ele é nosso Pai. Jesus disse que precisamos aprender com o nosso Pai, não é? Para nós sermos como o nosso Pai, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ele não escolhe para beneficiar, Ele beneficia todos. E nós precisamos aprender com o Senhor, né? Com o nosso Pai, nosso Criador. A caridade não suspeita mal, não fica pensando, eu acho que essa pessoa, a maldade, ela está mal intencionada, mas a gente, em termos, não é? Veja bem, nós temos defesas naturais, nós não podemos ficar pensando mal de todo mundo, é uma atitude ruim essa. Se você fica pensando mal de todo mundo, medroso, fica assim, inseguro, você atrai determinados tipos de espíritos que estimulam em você ver maldade nos outros. Então não é bom, é uma atitude que não é boa. Agora, nós temos uma defesa.
Eu não vejo maldade em ninguém, não atribuo maldade a ninguém, mas eu não saio do dever, eu não saio da tarefa correta, porque assim ninguém pode me apanhar no mal. Só lobos caem em armadilhas para lobos. Não tenho que pensar se as pessoas têm más intenções. Desde que eu não saio da minha conduta correta, a pessoa não vai poder me envolver. Certo? Então não precisamos ficar desconfiados, pensando, não é? Então a caridade, ela não suspeita mal, ela não atribui maldade a ninguém, ela não pensa nem fala mal das criaturas. Ai, quanto temos que aprender ainda, né, e nos melhorarmos, mas pelo menos estamos vendo o caminho. E é possível, a gente se educa, porque às vezes a gente tem certos hábitos, a gente acostumou de uma certa maneira, mas nós não somos maus, nós somos inteligentes e nós podemos modificar o nosso modo de ser. Eu vou contar um fato que aconteceu. Um senhor, era nas reuniões da União Municipal Espírita. Todo mundo debatia, falava, e ele ficava quieto. Depois ele tomava a palavra, falava manso, não é o que precisava falar. Eu admirava ele tinha o sobrenome Moretti. Falei, seu Moretti, como é que o senhor consegue? Ele disse, eu era membro de sindicato, eu era briguento, eu era difícil, eu não sabia conversar, mas veio um problema no meu coração. Meu coração estava fraquinho, e o médico falou para mim, não se exalte, seja calmo, senão seu coração não vai aguentar. Então, eu tenho que me controlar. Ele era calmo, paciente, porque ele sabia que devia ser. E nós não podemos ser também? Pela compreensão? Isso não é bom para mim? Não podemos, então, nos educarmos e sermos pacientes? A caridade não se rejubila com aquilo que é falso. Ela só se rejubila com a verdade. A verdade é importante. Eu costumo pensar assim, imagine uma estrada e que a gente precisa confiar nas tabuletas, nas indicações, mas as indicações estão todas trocadas, atrapalhadas, erradas. Já imaginou onde é que a gente vai parar nessa estrada? Assim é na vida quando falta a verdade. Os sinais estão todos trocados. A gente se confunde, a gente perde o rumo. Então a verdade é muito importante. A verdade é a base das realizações e o bem das criaturas. Por isso Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno, do inferior. É a mentira, não é? É o erro, não pode. Então vamos a nos acostumarmos à verdade. Não a verdade que ofende, porque às vezes nós queremos falar da verdade, mas é contra os outros. Não, é a verdade para nos orientar na vida, para sabermos o que é real, o que não é, né? Então a caridade, ela se rejubila com a verdade. A verdade põe tudo em pratos limpos. A verdade nos ajuda a entender a realidade da vida. A caridade tudo sofre. Aí esse sofre está naquele sentido antigo da palavra. Recebe o mal e não revida. Desculpa sempre. Isso é a caridade. Jesus na cruz ainda roga ao Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele estava suportando aquele sofrimento sem revidar. A caridade tudo crê. Como tudo crê? Não é uma pessoa crédula, não é isso. Crê naquilo que é verdadeiro, confia em Deus, confia nas pessoas. Por que confiar nas pessoas? Porque elas também são filhas de Deus, elas são obra divina.
Às vezes a gente não costuma pensar assim, mas são filhos de Deus, não é? Jesus, quando ele estava no horto, ele estava num momento de angústia, porque o pessoal estava rejeitando, e ele amava tanto a humanidade, queria ajudar tanto, mas eles não estavam aceitando. E Jesus está esperando, ele sabe que Judas o está atraiçoando, ele não impediu. O companheiro tem livre-arbítrio, precisa chegar às realizações e suportar as consequências, não é? E Judas chega. Ele chega para beijar Jesus, mas aquele beijo era para indicar aos soldados quem era o Messias, quem era o Cristo que estava por ali, não é? Então, quando ele chega e beija Jesus, Jesus pergunta: amigo, a que vieste? Até aquela hora, ele ainda dá o tratamento de amigo, não é? Ele não nega a sua amizade, ele ainda crê no companheiro, não é? A caridade tudo espera. Porque nós temos aí, daqui a pouco vamos ver fé, esperança e caridade. A caridade tudo espera. Olha o conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Por acaso vai nos acontecer algum mal irreparável? Não. Tudo que nos acontecer tem sempre no final um proveito, um objetivo. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas nada que seja para nos prejudicar. Deus não deixaria. Tudo que nos acontece pode ser trabalhoso, pode parecer injusto, pode parecer que nos faz sofrer, mas no fundo é algo que vem contribuir para o nosso desenvolvimento, para o reajuste da nossa situação espiritual, não é? Por isso a caridade, esse sentimento de amor, tudo espera. Não tem problema, de tudo vai resultar um bem. Estou no meio de um problema. Entretanto, esse problema passará e resultará alguma coisa de bom. Então, espera sempre, não é? Tudo suporta. Nesse sentido agora é de aguentar. Há pessoas que são fortes, não é? Aguentam mesmo, não é? Algumas vezes outras pessoas da família não aguentam nada, mas aquela pessoa aguenta, ela suporta, ela é capaz de arcar com responsabilidades, com trabalhos. Os outros já fugiram. Alguém fica enfermo na família e é preciso cuidar desse enfermo, vai exigir uma dedicação. Os outros parentes começam tudo a sumir, não é? Só vem de vez em quando, mas aquela pessoa assume. Ela não deserta, ela é forte, forte no amor, na bondade, não é? Às vezes serviços, às vezes a pessoa desanima de serviço, não faz, não tem coragem, mas se ela for caridosa, ela mantém serviços e tarefas porque são úteis, são necessários. Há uma anedotazinha. Diz que um militar tinha o seu ordenança, e o ordenança devia limpar e lustrar as botas desse militar. Mas um dia ele não fez. E o militar disse: por que você não limpou minhas botas? Precisam estar bem lustrosas, limpinhas. Ele disse: não adianta, nós vamos para a campanha mesmo, daqui a pouco vai estar todo sujo de novo. Ele disse: tá bom. Mais tarde era a hora do almoço e não saiu a boia para o soldado. E o soldado disse: eu não vou comer hoje? Ele disse: não adianta, depois você vai ficar com fome de novo. Então nós temos que manter serviços, são necessários, são úteis, não é? Precisamos ter essa coragem. A dona de casa, da manhã à noite, tarefinhas. O marido que sai para trabalhar, quando a mulher não trabalha fora, ele também tem seus deveres, suas obrigações. O estudante tem que suportar
tem que suportar a carga do serviço, do estudo. Muito bem. Então, Jesus, falando dessa suportação, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem persevera até o fim de uma luta, de um trabalho, de um problema, ele chega à sua salvação. Será salvo. O mais fácil da gente entender é, por exemplo, aprender um idioma. No começo, para aprender um idioma, você tem que fazer vocabulário e aprender a gramática. Enjoado! Não é falar o novo idioma, é fazer base. E aquela fase todinha, se você não aguentar, se você não suportar, você nunca vai falar aquele idioma, porque é indispensável. Aquela fase inicial de fazer bagagem, de fazer a preparação, não tem como fugir. Então, nós precisamos realmente ter essa perseverança. Se não perseverar, não chega ao fim de nenhuma situação, de nenhum problema, de nenhuma realização. Bem, nós estamos vendo a caridade, como ela é valiosa e como ela age. Nós vamos afirmar que a caridade é uma necessidade. Ela é necessária, muito necessária. Nós vivemos em sociedade. É a lei de sociedade. Nós não podemos viver isolados. O ser humano é um ser social. Nós vivemos assim em sociedade, em conjunto, em bandos, em conjunto, porque Deus determinou dessa maneira. É o melhor para nós, não é? É um desígnio divino. Nesse conjunto, as nossas qualidades se complementam. Eu sei uma coisa, você sabe outra, e nos ajudamos mutuamente, não é? Colaboramos. Viver em conjunto é melhor. Às vezes as pessoas não querem aguentar nem a família, mas a verdade é que o conjunto da família divide as despesas do aluguel, divide as despesas de tudo, não é? Quando a pessoa é sozinha, agora eles estão fazendo até mercearias que atendem os solteiros, não é? Os que estão sozinhos. E eles fazem porções menores, porque a gente compra um pacote de manteiga, para um só, é capaz até de estragar, não é? Agora, quando a gente está em conjunto na família, olha como partilha, tudo é bem aproveitado, não é? Ao máximo. Então, viver em sociedade é o melhor para nós. A família pode ter seus problemas, mas tem também a sua utilidade, os seus benefícios. Muito bem. Então, é bom vivermos em sociedade. Mas viver em sociedade, viver em conjunto sem caridade, é torturante. São atritos o tempo inteiro. A caridade vai ser aquele azeite que vai permitir o contato de todos, sem grandes atritos, não é? A caridade, ela macia, ela favorece. Nós precisamos viver em família, em sociedade. Mas se não houver caridade, o que é que vai imperar? Vai imperar o egoísmo. Eu. O orgulho. E é por isso que às vezes a vida em família fica tão difícil. Não é a vida em família que é difícil, é o nosso orgulho, a nossa vaidade que torna a vida difícil. Nos magoamos, não correspondemos, os outros reagem e fica aquele atrito geral. Uma infelicidade como se Deus nos tivesse condenado a viver no inferno. Não! Deus nos beneficiou com a família. Era para ser bonito, agradável. Era para ser alguma coisa assim que a gente agradeceria a Deus. Louvado seja Deus, eu tenho família. Mas nós não soubemos viver em família, não é? Aliás, nesse festival do livro, vai haver uma página lá, uma apresentação, que é sobre viver em família, não é? Precisamos aprender. Se o egoísmo e o orgulho imperarem, ninguém respeita ninguém. Ninguém ajuda ninguém. E como é que fica a vida na sociedade? Fica difícil
dolorosa e triste. A gente passa pelas ruas e vê quanta gente abandonada, né? Quanta criança ao léu, quantas pessoas desorientadas. Não está faltando caridade na humanidade? Está, não é? A sociedade nossa não está sabendo ajudar, partilhar. Agora, se praticarmos a caridade, se formos fraternos, estivermos dispostos a ajudar, olha os benefícios que vêm. O primeiro é para nós mesmos. Nós temos a impressão que se nós formos caridosos, estivermos ajudando as pessoas, que nós ficamos sobrecarregados, cansados, prejudicados. Não! Nós nos desenvolvemos, nós ganhamos em experiência, em capacidade, porque nós fomos agir, nós fomos ajudar, nós fomos fazer, e tudo isso está nos fazendo desenvolver. Nós somos melhores do que antes. Não é sobrecarga, não. É oportunidade de nos desenvolvermos. As nossas virtudes também, as nossas qualidades potenciais. E então nós diríamos que nós vamos ser uma pessoa mais completa, uma pessoa mais realizada, se nós formos caridosos. Se não formos caridosos, não quer dizer que somos maus. Mas nós não estamos lá muito desenvolvidos, não. Nós estamos limitados. Uma vidinha, no que me interessa, no que eu acho indispensável. Agora o resto eu não quero nem saber. E com isso a gente não cresce. A gente não se transforma para melhor. A gente pensa nos anjos do Senhor, nos espíritos de luz. Como será que eles chegaram lá? Certamente foi sendo caridosos. O que eles aprenderam sendo caridosos? Querem ajudar alguém. Não sabem o que é aquilo, como é, mas vai se dedicar. Quando termina, ajudou a pessoa e cresceu por dentro. Está mais experiente, mais sábio, não é? Então nós podemos desenvolver virtudes, qualidades potenciais, justamente por sermos caridosos. Outra coisa, a gente alcança um relacionamento bom e profundo se a gente for caridoso. As pessoas reagem bem quando nós somos verdadeiramente caridosos. A pessoa sente que tem em nós um abrigo, um amparo, aí ela se abre também, porque nós andamos muito armados uns contra os outros. Mas se nós formos caridosos, a pessoa se desarma, ela vê que não tem nada a recear, pelo contrário, aí ela começa a se abrir. E qual é o problema? Qual a vantagem? É que nós temos aí um relacionamento agradável e duradouro. Jesus diz assim no Evangelho: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Todas as riquezas que nós temos, os bens, as coisas que possuímos, são iníquas, são injustas. Porque, a rigor, nós não merecemos nada. Nós recebemos estas coisas, usufruímos isto tudo. Mas dizer que merecemos, não. No mundo, um tem, outro não tem. Por que será que aquele tem, aquele outro não tem? Então, tudo é injusto. Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. São todas. É tudo que a gente possui, a rigor a gente ainda não merece. A gente está recebendo de Deus, misericordioso, mas ainda não merece. São riquezas injustas. Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando elas vos faltarem, quando é que elas vão faltar? Pelo menos quando a gente desencarnar já foi, né? Essas riquezas aqui do mundo acabou, não acabou? Para que quando elas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos, os amigos. Nós fizemos amizade, sentimento, e o sentimento não morre, não acaba. E nós seremos acolhidos no amor das pessoas que beneficiamos. E a gente não sabia disso, não é? A gente pensava que ser bom para os outros era prejuízo para a gente. Não é, é investimento no espírito imortal, nas pessoas, não é?
Então nós podemos construir, sendo caridosos, um mundo mais solidário e feliz. A humanidade ainda não descobriu isso, mas vai descobrir, devagarinho. E enquanto não descobre, a misericórdia divina estabeleceu de tal maneira que, mesmo sem serem caridosos, eles estão percebendo que tem que ser amigos e ajudar uns aos outros, porque depende, né? Olha lá, é global o mundo, não posso fazer como quero porque repercute lá e depois volta para mim, eu preciso pensar como fazer. Tá? Bem, a caridade é a negação do orgulho e do egoísmo, porque ela é o amor em ação. Orgulho e egoísmo são os maiores obstáculos ao nosso progresso moral e ao progresso da sociedade. E foi por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que tine. O que é que ele quis dizer aí? Língua dos homens? Como é que os homens se comunicam? O que é que falam? São essas ideias? A ciência, o conhecimento humano, não é? Língua dos homens. E a língua dos anjos? São as coisas espirituais, as verdades espirituais, não é? Tem gente que conversa com os seres espirituais, aprende. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como bronze que soa. Vocês já viram um sino? Um sino de fazenda. Aquele sino de fazenda, as pessoas fazem ele badalar e promove aquele som. E aquele som quer dizer, por exemplo, que a refeição está pronta ou que está chegando alguém. É um sinal, significa alguma coisa. Mas o sino sabe alguma coisa? Ele não sabe nada. Só que bateram nele. Então ele produz o som, mas ele não entende o que é aquilo. Se nós falamos a língua das pessoas, os idiomas, os conhecimentos, se nós intermediamos espíritos, falamos com os anjos do Senhor, mas nós não temos sentimento de amor no coração, e nós somos só repetidores assim, as coisas fazem a gente tinir, mas a gente não tem sentimento verdadeiro, nós não sentimos. Ainda que eu tenha o dom da profecia, é a mediunidade. Ainda que eu conheça todos os mistérios da vida espiritual e toda a ciência, tudo aquilo que a gente sabe sobre a vida do além, ainda que eu possua a fé em plenitude, olha que convicção, não é? A ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Há pessoas que têm muita convicção, confiança em si mesmos. Eu sei que posso. Você quer ver uma coisa? Olha o que eu sei. Eu olho na nuca de uma pessoa, olho firmemente desejando, ela volta para trás para olhar para mim. Eu faço a pessoa olhar para mim. Olha que coisas que eu sei que eu sou capaz de fazer. Mas se eu não tenho caridade, isso nada significa espiritualmente. É apenas uma prática, uma capacidade, uma habilidade, mas não é uma construção espiritual duradoura. Ainda que eu distribua todos os meus bens em esmolas, nossa, não adianta? Bom, menos mal se você distribuir os bens em esmolas. Melhor do que você guardar num cofre e ser avarento. É melhor dar esmolas. Mas isso não resolve ainda a sua situação espiritual. Você se desfez de alguma coisa material, mas você ainda não praticou propriamente o bem. Mesmo que eu entregue o meu corpo a fim de ser queimado, o que você sacrificou? Corpo é uma coisa, a gente renasce, né? Tem outro de novo, o que você fez? Não é? Se eu não tiver caridade, nada me aproveita. O que o apóstolo está querendo nos dizer? Que é o sentimento, é o amor. Você tem que vibrar, você tem que sentir. Senão, nada do que você faz tem um valor duradouro, produz realmente alguma coisa.
E é por isso que às vezes as pessoas aparentemente fazem o bem, mas não encontram repercussão, porque não foi com amor, não foi com verdadeiro sentimento. Bem, mas nós queremos praticar a caridade, nós queremos. Queremos. Pelo menos a nossa inteligência diz que é bom para a gente ser caridoso, hein? Olha lá, cuidado, né? Não, nós queremos ser caridosos. Então, como é que a gente pratica a caridade? Temos que pensar no outro, no semelhante, no irmão, no parente, no familiar, no companheiro de trabalho. Temos que pensar no outro, porque se você ficar egoísta pensando só em si, não vai dar. Para ser caridoso, precisa pensar no semelhante. Estou pensando no semelhante, deixa comigo, pensei no semelhante. Não é só pensar, você precisa fazer alguma coisa. Você tem que beneficiar. O que é que essa pessoa precisa? O que seria bom para ela? O que poderia motivá-la para ficar alegre, esperançoso? É isso que você tem que dar, não é? O que é bom para a pessoa, você pensa na pessoa, mas quem é essa pessoa? Do que ela está carente? O que eu posso fazer por ela? É assim que você vai pensar, é assim que a gente deve pensar. E a gente então vai procurar fazer a caridade, que pode ser material ou moral. Se a pessoa estiver precisando de comida, é material, lá vamos nós, dar à pessoa o que ela precisa. Agora, vamos dizer que a gente tem bastante comida em casa e a pessoa está precisando, então a gente dá comida para a pessoa. Nós estamos dando daquilo que nos sobra. Isso é só dever, ainda não é caridade. É um dever, você tem muito, ele não tem. O dever da justiça é partilhar, não é? Se você dá alguma coisa, mas você espera receber, Jesus conta aquela parábola, né, da pessoa. Ele aconselha que a gente, quando der um banquete, que a gente não convide as pessoas importantes que podem nos retribuir, para a gente convidar os pobres, os que não podem retribuir, porque aí será retribuído para nós no plano espiritual, será retribuído por Deus, não é? Então, às vezes, nós fazemos alguma coisa que parece que é bondoso, que estamos ajudando alguém, mas é porque a gente tem um interesse, a gente quer uma barganha. Eu ajudo a pessoa porque agora ela fica me devendo um favor, e agora ela vai fazer para mim isto ou aquilo. Essa é uma barganha, não é caridade. Não, isso é negócio. É uma forma de negociar com aquilo que possuímos, não é? Quando nós queremos ser caridosos mesmos, sabe, a gente abre mão do nosso bem-estar, daquilo que até faz falta para nós. Caridade é o que as mães fazem para os filhinhos, quando elas deixam de comer um doce para que o filhinho possa comer, não é? Isso é amor, amor em ação, Então, quando a gente quer fazer um bem mesmo para uma pessoa, às vezes a gente precisa deixar de ter para poder oferecer à pessoa, para ajudá-la. Aí Jesus fala a esmola da viúva pobre. Estavam lá no templo, tinha um lugar em que depositavam as esmolas. Dizem que parecia assim umas trombetas de metal, não é? E as pessoas jogavam as moedas lá. Tinha gente que pegava assim uma cédula e trocava bastante moedinha para fazer bastante barulho. E jogava as suas moedas lá, elas iam tilintando, fazendo barulho. Jesus estava observando a doação lá no templo. E chegou uma pobre viúva com 2 moedinhas insignificantes e colocou lá no templo. Jesus chamou a atenção dos discípulos. Eu vos digo em verdade que hoje quem deu mais foi esta viúva, porque os outros davam do que lhe sobrava, ela deu daquilo que ela precisava para o próprio sustento. Por que ela ofereceu aquela esmola no templo? Porque ela sentia que era preciso partilhar, ela queria estar de acordo com a lei divina.
Ela sabia que outros eram muito carentes e iam receber algum alimento com aquilo. Então ela se privou para ajudar alguém. Ela foi realmente generosa, não é? Então, quando nós queremos ajudar alguém, a gente não ajuda humilhando. Está vendo? Olha, você precisa ser agradecido para mim. Olha o que eu estou fazendo por você. Não pode. Não podemos humilhar a pessoa, cobrar pelo que estamos fazendo. Pelo contrário, a gente diz palavras gentis, a gente procura fazer que a pessoa se sinta útil. Às vezes a gente talvez possa pedir para alguém que não tem muito, mas faz algum trabalhinho, e a gente nem está precisando do trabalhinho, mas a pessoa pode produzir daquele jeito. Então a gente diz, olha, esse trabalho que você faz tão bem, mas é uma graça, é uma beleza isso, faz um para mim. Nós estamos fazendo que a pessoa se sinta útil, como se ela estivesse fazendo um favor para nós. Isso é verdadeiro sentimento de caridade. A gente vai comprar, vai ajudar, mas a gente ainda fez que a pessoa sinta, olha, meu trabalho é apreciado, eu posso produzir alguma coisa. Isso é muito importante, não é? Agora, a caridade moral não precisa nada material, mas ela é muito, muito, muito importante. A gente vai dar algo de si mesmo. Tempo. Não tenho tempo. Tenha tempo para ouvir alguém, não é? Tem tanta gente que não tem com quem falar. Tenha tempo. Trabalho, faça alguma coisa por alguém. Conhecimento, ensine alguém a ler e escrever. Por que não? Ou pelo menos ensine onde é que ela vai encontrar o que ela precisa. Dá uma indicação para a pessoa, passa o seu conhecimento. Podemos também oferecer as nossas aptidões, naquilo que for possível. Vamos dar atenção, tolerância. Eu não posso fazer caridade porque não tenho dinheiro. Seja pacífico, tolerante. É uma imensa caridade. Indulgência, perdão, consolo, amor, tudo isso é caridade, não é? Qualquer virtude que a gente praticar desejando beneficiar alguém é caridade. E quando a gente consegue ajudar alguém a se equilibrar, desenvolver, ser capaz de bastar-se, é caridade no mais alto grau. Se você consegue ajudar a pessoa para que ela se desenvolva e ela chega ao ponto de se bastar a si mesma e estar bem, essa foi uma caridade. Por isso é que às vezes uma casa, um lar de crianças, ou essa casa que nós temos aí em frente, casa de apoio à vida, o que está fazendo? Essa casa, em nome de nós espíritas, ela está ajudando aquelas gestantes, adolescentes, a receberem orientação, amparo, chegarem a ter o seu filhinho e às vezes ainda encontrarem um serviço, se prepararem melhor. Daí 1 ano, 2 anos, em vez de estarem desarvoradas, abatidas, elas estão trabalhando, felizes, com o seu filhinho, seguindo a vida adiante. Isso é verdadeira caridade, não é? Socialmente o pessoal diz assim, não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar. É verdade. Mas olha, às vezes a pessoa não tem nem força para segurar a vara de pescar. Primeiro cuida dela, né? Depois ensina ela a pescar. Então precisa ser caridoso com essa compreensão. Sabem como Jesus entendia a caridade? Está lá no Livro dos Espíritos, 886. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Não citou dinheiro, hein? Não citou nenhum recurso material. Jesus entendia a caridade como essa doação moral. E não está ao nosso alcance? Olha lá. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias.
e perdão das ofensas. Não é? Jesus reafirmou do Velho Testamento aquele preceito, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós costumamos dizer que Jesus nos ensinou isso, mas já estava no Velho Testamento. Só que ele reeditou e ainda explicou melhor, não é? Mas como é que nós vamos amar a Deus se nós não amarmos o próximo? Precisamos amar o próximo. O próximo é obra do próprio Deus. O povo diz assim, quem os meus filhos beija, a minha boca adoça, não é? A mãe fica feliz de ver o seu filhinho agradado, ajudado. Quem beija os meus filhos, a minha boca adoça. Agora pensemos em Deus, o Pai de amor, Pai de todos nós. Quando nós amamos o nosso irmão, fazemos o bem ao nosso irmão, estamos fazendo a um filho de Deus, não é? É o que Deus quer, que nos amemos uns aos outros. E o Paulo conclui isso o seguinte, olha, agora, pois, permanecem estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas ele vai dizer que a caridade é a maior delas, porém a maior delas é a caridade. Por quê? Fé é um conhecimento espiritual que dá convicção para a gente, coragem para lutar. Essa fé vai nos levar à esperança, porque se a gente sabe que a vida não acaba, se a gente sabe que há compensação, se a gente sabe que há a lei de causa e efeito, que vai retribuir a cada um de nós, segundo o que fizermos, é a esperança. A fé, o conhecimento espiritual, nos faz ter esperança para o futuro, para o que vem depois. Mas acontece que não basta essa esperança. Nós temos que ser caridosos, fazer a caridade, senão não vamos encontrar paz, não vamos encontrar felicidade. Conhecimento espiritual, esperança. Nós podemos ter a certeza de que vamos receber a bênção divina, mas nós temos que fazer a caridade. Então é fé, esperança e caridade. Mas o que resolve o nosso problema é a caridade. Uma pessoa às vezes pode não ter um conhecimento espiritual muito grande, mas se ela tiver o sentimento do amor no coração e trabalhar em favor do próximo, ela está de acordo com a lei de Deus. Temos aqui o lema ou divisa de 3 religiões. Não é para menosprezar nenhuma, não. Vamos comparar apenas. Do catolicismo, fora da igreja não há salvação. O Papa recentemente até falou, né, que a única igreja verdadeira é a católica, né? Fora da igreja não há salvação. Os evangélicos dizem, fora da verdade não há salvação. Qual verdade? Em de quem? Tem tanta verdade no mundo, a verdade tem muitas faces, não é? Então, como é que o Espiritismo vai ter um lema que não seja fora do Espiritismo não há salvação, fora da verdade não há salvação? Como é que vai ser, né? O Espiritismo concorda com o apóstolo Paulo e concorda com Jesus. E por isso o nosso lema é, fora da caridade não há salvação. Fora do sentimento do amor que age em favor do próximo, não temos salvação. Viveremos em guerras, em atritos, em infelicidades, nos maltratando uns aos outros e não conquistando os estados espirituais de alegria e de paz verdadeiras. Alguma perguntinha? A receita é fácil, agora aplicar é que é a coisa. A receita é tão singela, é até repetitiva, não é? Quem de nós aqui eu falei alguma novidade hoje? Não. Quantas vezes a gente fala de doutrina, isto, aquilo, outro, pode ser que tenha alguma novidade. Mas a caridade, quem de nós não conhece a caridade? Cada um
de nós aqui poderia falar sobre ela, não é? A dificuldade está em viver. Mas não é impossível. E não é tão difícil assim. Porque se a gente se dispuser ao sentimento do amor para com todos, creiam, a gente vai se sentir mais em paz, a gente vai se sentir melhor consigo mesmo. A gente não costuma dizer que às vezes a gente não tem coragem de olhar para si mesmo, dentro de si, mas se a gente for caridoso e a gente vai treinando e fazendo o possível, pode ser que a gente não faça caridade a todo instante da nossa vida, mas seremos mais ativos na caridade, e isso vai nos dar assim uma segurança íntima, uma certeza de que estamos caminhando segundo a lei de Deus, que estamos atraindo bons espíritos, que estamos gerando estados agradáveis nas pessoas a nosso respeito. É muito benéfica a prática da caridade. Se alguém está procurando paz de espírito e felicidade, entregue-se no cultivo da caridade. Que o Senhor nos abençoe.